por muito tempo eu ficava assistindo vídeo de seja frio, pare de ser bonzinho e tudo mais. Eu assisti esses vídeos porque eu era um cara muito solícito, eu era um cara muito parceiro, muito empático, muito gente boa, muito compassivo, muito solícito, né? Eu era o nice guy, eu era o menino bom, eu era o cara bonzinho. Ou pelo menos eu achava que eu era. Na verdade eu não era nada disso. Só era carente mesmo, né? Porque no passado eu fui omitido, rejeitado, calado, deixado de lado, né? Não tive muito espaço para nada e por conta disso eu era tímido, né? Tinha uma péssima comunicação, não sabia me impor, não sabia me posicionar. Então eu ia me apagando cada vez mais, né? Só que eu, sei lá por quê ou como, tive uma libertação, né, desses padrões, consegui me desenvolver, né, fisicamente, mentalmente, e consegui ficar mais solto, consegui me comunicar melhor, né? E com isso, eu passei a querer recuperar o tempo perdido, né? Recuperar o que eu não consegui viver no passado, por conta de não ser uma pessoa desenvolvida em nada. E nisso, eu me propunha a estar em lugares que eu não tinha protagonismo, em lugares que eu não recebia nada em troca do que eu oferecia. Eu não tinha lucro em nada. Eu simplesmente aceitava participar do roteiro de outra pessoa, né? Eu simplesmente era coadjuvante na vida de pessoas, mas eu não era o personagem principal da minha própria história, né? Eu sempre permiti, mesmo depois de ter me desenvolvido, mas por essa sede de querer compensar o que eu não consegui viver no passado, eu me anulava, né? Com as coisas que eu aprendi, eu tentava dar conselhos, ser o guru. Eu bancava de Jesus Cristo, né? Para alguns amigos que estavam fragmentados, necessitados, carentes. Eu queria ser para as pessoas o que eu não tive, né? Ser o amigo que eu não tive. E isso me desgastava, eu me sentia vítima das circunstâncias. Porque eu entregava e nada recebia, eu ficava puto, né? Só que era culpa minha. E eu não estava sendo autêntico. Eu achava que eu estava sendo autêntico, que eu era comunicativo, que eu era carismático, que eu era, né, solícito. Eu via uma pessoa sendo omitida no rolê, sendo calada, eu simplesmente parava e escutava essa pessoa. E pasmem, essa pessoa era a última a me dar moral. Essa pessoa dava moral pra todo mundo que calava ela, menos pra mim, que tava lá vendo que ela tava se ferrando e acolhia ela. Eu era o primeiro a tomar facada nas costas, né? E eu percebia, né, que outras pessoas que eu achava que não tinha carisma nenhum, achava que tinha uma personalidade chata, né? Eram pessoas que não eram engraçadas, eram pessoas que não faziam questão de se comunicar, de se fazer presente. Mas essas pessoas recebiam muito mais do que eu que estava lá, sendo carismático, me comunicando, falando, fazendo e acontecendo. Hoje em dia eu entendo o porquê essas pessoas entregavam pouco e recebiam muito. Porque elas estavam sendo autênticas, elas estavam inteiras. Elas eram inteiras. Durante toda a vida dela, ela sempre teve amparo, ela era escutada, ela era bem tratada,
ela tinha espaço para existir. Então hoje em dia elas não são afobadas. Não são afobadas, elas simplesmente estão presentes, elas simplesmente são inteiras. E o mundo sente o cheiro disso. E entrega coisas inteiras para pessoas inteiras. E eu que acreditava ser gente boa, ser o legalzão, né, ser o solícito, eu mal sabia eu que eu estava tendo uma postura inteiramente carente. E para pessoas carentes, só é entregue migalha, né? E basicamente é isso, sabe? Agora que caiu a ficha disso, eu passei por um tempo de deserto, um tempo de angústia, né? Passei por um inferno pessoal, né? Um momento de isolamento, né? Não vou nem dizer solitude, de solidão mesmo, de desamparo. E caí na real, que eu só estava tentando compensar o que eu não tive. Não, eu não sou carismático. Não, não sou gente boa. Não sou solícito, não sou empático. Eu simplesmente estava querendo compensar tudo que eu não tive do meio social agora que eu tenho mais coragem, né? Eu estava sendo artificial, estava sendo sintético, não estava sendo orgânico. Eu não ficava quieto a hora que eu sentia vontade de ficar quieto. Eu não ia embora na hora que eu sentia vontade de ir embora. Eu não ria na hora que eu queria rir, né? Simplesmente eu estava com aquele olhar ansioso. Eu falava as coisas e olhava para um lado e para o outro para ver se alguém estava escutando, né? Eu falava, mas eu me calava para não atropelar a pessoa, porque eu queria que a pessoa se sentisse confortável na minha presença. Eu não queria espantar as pessoas, né? E eu não percebia que eu fazia isso. Eu não percebia. Eu não percebia que eu fazia isso. Não percebi que era um padrão de carência. Eu não sinto vergonha disso, simplesmente foi um processo que eu precisei passar. Não, eu não gostaria de ter passado por isso, eu não gostaria de precisar desse processo para poder acordar. Eu não gostaria, né, de. Eu não escolhi ter tido um passado chato, um passado tortuoso, que me fez ser um homem carente e cometer várias gafes, né? Simplesmente passar por cima de mim mesmo para poder ter coisas que não eram para mim ou que eu não precisava ter, simplesmente por uma carência idiota, né? Eu pretendo fazer outros vídeos falando sobre carência, que tem muita coisa a se falar sobre carência ainda. Basicamente é isso, né? Olhem para dentro aí, vê se você realmente precisa ser frio e calculista. Tipo, olha para dentro e vê se realmente você é um cara bonzinho, sabe? Pergunta se você realmente é um cara empático, se você realmente é uma pessoa solícita, ou se só é carência.